Você já percebeu que quanto mais você fala dos seus planos, menos você os realiza? Quantas vezes você prometeu mudar, mas no fundo sabia que não ia durar? A verdade é que ninguém leva a sério quem vive anunciando mudanças, porque falar é fácil, mas mudar exige silêncio. Você já tentou pedir apoio, desabafou, explicou, tentou fazer os outros entenderem o que você sentia, mas ninguém entendeu, porque ninguém vai entender. Então agora você vai fazer diferente. Você vai sumir, não por covardia, mas porque decidiu construir em silêncio o que ninguém jamais imaginou. Enquanto eles vivem como se o tempo não importasse, você vai viver como se cada segundo fosse sagrado. Você não vai falar, você vai fazer. Esse vídeo é para quem cansou de prometer e decidiu calar a boca e deixar os resultados falarem. Suma sem avisar. Às vezes, a única forma de evoluir é desaparecer, não dar satisfação, não avisar ninguém, só ir. Não é drama, não é birra, é autoproteção. Você precisa sumir de onde te tratam como comum. Você precisa desaparecer das conversas vazias, dos rolês inúteis, das redes sociais que drenam seu foco. Eles vão perguntar: você sumiu por quê? E a resposta é simples: porque eu cansei de viver abaixo do meu potencial. Ninguém vai te levar a sério enquanto você estiver sempre disponível, sempre online, sempre ali se explicando. Você precisa se tornar um mistério. As pessoas só respeitam o que elas não conseguem entender. Durante esse período, você vai ser esquecido, ignorado, zombado. Mas tudo bem, isso faz parte. Porque nesse tempo em que ninguém te vê, é quando você mais cresce. Enquanto o mundo ri de você por estar sumido, você está ficando mais forte, mais frio, mais disciplinado. Quando você voltar, você não vai precisar dizer nada. Eles vão sentir, eles vão ver, eles vão saber que você não é mais o mesmo. Silêncio como estratégia de reconstrução. O retorno acontece com autoridade natural, sem precisar falar. Eles vão notar quando for tarde demais. 2. Construa sua versão implacável em off. Sumir é só o começo. Agora começa a reconstrução. Longe das câmeras, longe dos olhos, longe das opiniões, você vai construir uma versão sua que ninguém conhece. Uma versão que não pede permissão, que não busca aprovação, que simplesmente faz. Não tem plateia, não tem likes, não tem ninguém batendo palmas e ainda assim você continua. Porque disciplina não precisa de testemunhas. Ela só precisa de propósito. Enquanto todos vivem em busca de entretenimento, você vive em busca de evolução. E não importa o quão lento pareça, porque você entendeu uma verdade simples. A consistência em silêncio grita mais alto que qualquer motivação passageira. Você vai se reconstruir em áreas que ninguém vê. Seu corpo, sua mente, seu caráter. E vai fazer isso no escuro, enquanto os outros se distraem com luzes. Vai chegar o momento em que você vai se olhar no espelho e vai ver algo novo, frieza, foco, força. E o melhor de tudo, ninguém vai entender de onde isso veio, porque eles não estavam lá quando você estava sendo forjado. Enquanto eles buscavam atenção, você construiu poder. No fim, o silêncio não foi fraqueza, foi o seu maior diferencial. Transformação longe do palco. Construir em silêncio de forma brutal e metódica gera respeito sem precisar exigir. O novo você será implacável. Não por palavras, mas por resultado. 3. Os inimigos invisíveis. Sumir do mundo é fácil. O difícil é sumir das suas fraquezas, porque quando tudo ao redor fica em silêncio, você descobre o verdadeiro inimigo, você mesmo. Você pensou que o problema era lá fora, mas era aqui dentro, sempre foi. E agora, sem distrações, eles aparecem. Você não consegue, você vai fracassar,
Você não nasceu para isso. Os inimigos invisíveis não gritam, eles sussurram. Eles aparecem quando ninguém mais está por perto. Eles te convencem a desistir. Só por hoje. Te fazem acreditar que está tudo bem em quebrar sua palavra. Autossabotagem, autoengano, dúvida, medo, vontade de voltar a ser quem você era, porque era mais confortável. Esses são os verdadeiros monstros. E você vai ter que lutar contra eles todo dia. E é aqui que muitos caem, porque eles achavam que sumir era o suficiente, mas não estavam prontos para encarar o silêncio da própria mente. Você vai duvidar de si, vai querer parar, vai pensar que não está evoluindo. Mas é aqui, nesse caos interno, que a mudança começa a doer, e quando dói, é sinal de que está funcionando. Você só vence essa guerra lutando em silêncio, com disciplina, com consistência, com cada pequena decisão certa, feita quando ninguém está olhando. A vitória vem devagar, mas ela vem, e quando vier, vai ser impossível ignorar o que você se tornou. Derrote os inimigos que vivem dentro de você, e ninguém lá fora será uma ameaça. O desafio agora é interno. Autossabotagem, procrastinação, medo, dúvida. Ninguém te vê lutando, mas cada vitória é silenciosa e real. Quem vence no escuro, brilha no final. 4. Faça do sofrimento um aliado. A dor vai vir, isso é certo. Dor emocional, física, psicológica, ela chega para todos. Mas a diferença está no que você faz com ela. Você pode chorar, ou pode usar isso como força, pode reclamar, ou pode calar a boca e crescer. A maioria das pessoas foge da dor. Elas querem atalhos, querem recompensas sem esforço, querem transformação sem sacrifício. Mas você não. Você vai escolher o caminho mais difícil, porque esse é o único que molda homens de verdade. Toda vez que você sentir dor, escuta isso. É aqui que os fracos desistem e é aqui que os fortes nascem. A dor não é o fim, é o começo. Transforme o sofrimento em disciplina. Transforme a rejeição em foco. Transforme o fracasso em força. Transforme a dor em resistência. Dói, mas eu continuo. Você quer ser grande? Então pare de fugir da dor. Corra em direção a ela. Porque cada segundo que você aguenta, cada treino que você termina sangrando, cada decisão certa feita com o peito aberto e a alma em ruínas, te aproxima do homem que você nasceu para ser. Você não vai mais sofrer à toa. A dor agora tem propósito. Ela virou arma. Alguns são destruídos pela dor. Outros são esculpidos por ela. A escolha é sua. A dor é inevitável, mas ela pode ser usada como impulso. Fugir do sofrimento é o caminho da mediocridade. Encare a dor, abrace o desconforto, transforme tudo em força. 5. A honra do silêncio. O mundo aplaude os barulhentos, os que gritam, ostentam, se exibem, mas o verdadeiro crescimento acontece em silêncio. Não precisa postar, não precisa provar, não precisa anunciar, precisa fazer. A disciplina verdadeira não é para mostrar, é para carregar no peito, dia após dia, mesmo quando ninguém vê, principalmente quando ninguém vê. Enquanto os outros vivem de aparência, você vive de propósito. O homem disciplinado não precisa gritar que é forte. A vida dele já grita por ele. A forma como ele anda, o jeito que ele olha, a presença que carrega, tudo isso fala por ele, sem uma palavra. Você não precisa ser visto, precisa ser sentido. E isso só acontece quando você domina o silêncio. A honra não está nas palavras, está no que você faz quando ninguém está olhando. Está em dizer não para as tentações, em dizer sim para o dever. Seja tão disciplinado que o mundo perceba, sem você precisar falar. O silêncio guarda seus sacrifícios, e um dia, sem aviso, ele vai gritar sua vitória. Fale menos, faça mais. Quem age em silêncio assusta quando vence.
A disciplina não precisa de palco. Os maiores progressos acontecem longe dos olhos dos outros. Fale menos, trabalhe mais. Seja tão constante que o mundo te note, mesmo em silêncio. 6. Disciplina é um voto de guerra. Você acha que disciplina é sobre rotina, sobre seguir regrinhas, acordar cedo, comer certo, treinar? Não, disciplina é guerra. É você declarando combate a tudo que quer te manter fraco. Disciplina é o voto de que você vai levantar, mesmo quando tudo em você quer desistir. É acordar quando está cansado. É treinar quando não quer. É dizer não ao prazer e sim à dor necessária. Cada desculpa que você aceita é uma vitória do inimigo. E o inimigo é você. A guerra não é contra os outros. É contra o seu lado fraco. Aquele que quer conforto, que ama distração, que foge da responsabilidade. A disciplina verdadeira não negocia com esse inimigo. Ela elimina. Ou você assume a guerra, ou será refém para sempre. A disciplina é o escudo, é a espada, é a armadura. Não é uma escolha, é um voto de guerra. E só os fortes mantêm esse juramento, todos os dias. Não é sobre hábitos bonitinhos, é sobre travar uma batalha contra seu eu fraco. Cada dia é uma nova guerra. Cada escolha é uma vitória ou derrota. Disciplina é um juramento com a dor, com o propósito, com a superação. 7. A disciplina como caminho para a liberdade. Parece contraditório, não é? Dizer que a disciplina te torna livre. Mas pense. Você acha que é livre quando faz o que quer, mas na maioria das vezes você está só obedecendo seus impulsos. Livre mesmo é quem comanda o próprio corpo, quem domina a mente, quem sente a dor, mas age assim mesmo. A disciplina parece uma prisão no começo, mas é ela que destranca as algemas da procrastinação, da ansiedade, do caos interno. A liberdade não é fazer tudo. É fazer o que importa, é saber dizer não para o que te distrai e sim para o que te constrói. O homem que se disciplina é o homem que se possui. Ele não é refém de emoções, não é escravo do prazer, não corre atrás de aprovação. Ele está no controle e esse controle é o verdadeiro poder. A disciplina tira de você os excessos para te devolver o essencial. Ela cobra um preço, mas o que te entrega de volta é liberdade. A maioria quer ser livre, mas poucos têm coragem de se disciplinar. Fazer o que quer o tempo todo não é liberdade, é escravidão aos impulsos. A disciplina devolve o controle sobre a mente, o corpo e a direção da vida. Só é livre quem domina a si mesmo. 8. Os rituais dos homens disciplinados. Homens disciplinados vivem como guerreiros, e todo guerreiro tem seus rituais. O mundo desperta sem direção, mas ele desperta com propósito. Antes do caos, ele cria ordem. Rituais criam estrutura. Estrutura cria consistência. Consistência constrói o caráter. Enquanto os fracos esperam por motivação, os fortes seguem seus rituais. Chova, faça sol. Eles simplesmente fazem. Não é sobre energia, é sobre decisão. A repetição se transforma em identidade. E com o tempo, cada pequeno ato vira algo sagrado, um código pessoal, intocável. O ritual não é só o que ele faz, é quem ele se torna fazendo aquilo. Homens disciplinados não improvisam a própria grandeza, eles cultivam. Crie seus rituais, proteja-os como um guerreiro protege sua espada, porque neles está a raiz da sua transformação. Quer mudar sua vida? Não comece pelas metas, comece pelos seus rituais. A disciplina nasce nos rituais diários. Rituais criam estrutura, e estrutura sustenta o progresso. O homem disciplinado transforma ações simples em identidade. 9. O silêncio como arma. Num mundo onde todos gritam, os mais perigosos são os que permanecem em silêncio.
Enquanto os fracos anunciam cada passo, os disciplinados executam em silêncio. O silêncio é mais do que ausência de som, é presença total naquilo que realmente importa. Ele não precisa provar nada, não precisa se justificar, não precisa aplausos. O silêncio corta mais fundo do que qualquer discurso. É nele que mora a força dos homens focados, dos homens que fazem antes de falar. Você quer disciplina? Comece calando a necessidade de aprovação, calando o ego, calando o mundo. Porque os grandes homens não anunciam vitórias. Eles enterram desculpas e falam com resultados. Fale menos, sinta mais. Construa no escuro e deixe que a luz venha quando você estiver pronto para cegá-los. Disciplina verdadeira é silenciosa. Gritam os vazios, avançam os focados. O silêncio é a força dos disciplinados. Falar menos e fazer mais é o diferencial dos homens que constroem em profundidade. Não busque aprovação, busque transformação, em silêncio. 10. A última decisão. Chega um momento em que ninguém mais vai te salvar. Não seu pai, não sua mãe, não Deus, não sorte, só você. A vida te empurrou até aqui, cheio de quedas, de desculpas, de reinícios que não duram, mas agora não tem mais linha de chegada, não tem mais volta. Você chegou no ponto de ruptura. Ou vai continuar como está, ou vai fazer algo que nunca mais te permita regredir. Disciplina não é talento, é decisão. É cruzar uma linha invisível que separa os que vivem dos que sobrevivem. A cada não que você diz ao conforto, a cada sim ao sacrifício, você mata o fraco que te habita e dá vida ao homem que merece viver. Você acha que é sobre motivação? Errado. É sobre cortar a ponte e se tornar perigoso, indomável, imparável. Não porque venceu, mas porque decidiu não fugir nunca mais. A última decisão é entender que ou você assume o controle ou será escravo das circunstâncias. Disciplinado não é quem começa, é quem decide e nunca mais aceita ser o mesmo. A vida sempre exigirá um momento de ruptura. Esperar por ajuda é um ciclo de autossabotagem. Decida assumir 100%. A disciplina começa quando você elimina as rotas de fuga. Não é sobre força, é sobre decisão final. A maioria vai ignorar tudo isso. Vai fechar o vídeo, voltar para o Instagram, comer qualquer coisa e fingir que a vida não está desmoronando. Mas alguns vão ouvir esse chamado no peito. Essa voz que diz, chega. Chega de ser o mesmo, chega de desculpa, chega de viver como se fosse imortal, como se amanhã estivesse garantido. Inscreva-se no canal Pensamento Estoicos, ative o sino, comente abaixo, eu escolhi a dor que transforma. Porque a disciplina, a real, ela não grita, ela sussurra, ela aparece quando ninguém te vê, quando ninguém te aplaude. Você não precisa de permissão, você precisa de coragem. Porque no fim das contas, o mundo não vai te salvar. Você é a sua única chance. E se você chegou até aqui não foi por acaso, então levanta, comece hoje, nem que seja só 1%, porque o homem que se move é o homem que muda tudo. Disciplina não é o caminho. Ela é a porta que separa o mundo dos fracos do mundo dos imortais. Seja forte o suficiente para calar e disciplinado o suficiente para vencer em silêncio.